Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook nessa nossa conversa, meditação sobre as coisas da nossa fé católica, estamos aqui mais uma vez para uma conversa bastante importante. Vamos conversar um pouco sobre a santidade, sobre o chamado que Deus nos faz para viver com Ele por toda a eternidade. Algo muito bonito, algo que Deus fez para nós. Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, lembrando sempre aquilo que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 15, no versículo 5. Não fazer nada sem Deus. Muito bem, queremos então colocar tudo isso nas mãos do Senhor, que Ele ilumine o seu coração, ilumine também a mim, para que a gente possa ter aqui uma boa conversa hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, hoje nós estamos começando o mês de julho. E eu gostaria de lembrar também que é o mês do preciosíssimo sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo da nossa redenção, o sangue de Cristo da nossa salvação. O sangue de Cristo simboliza todo o amor de Jesus por nós, que derramou o seu sangue, derramou a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ter uma vida eterna com Deus. E é exatamente este o assunto que nós queremos hoje conversar. Eu gostaria de lembrar que há uma devoção muito preciosa ao preciosíssimo sangue de Cristo, inclusive uma ladainha do preciosíssimo sangue de Cristo, que eu quero, inclusive, terminar o programa hoje rezando com você essa ladainha. Inclusive, sugerir a você que reze essa ladainha todo dia. Não é demorada, você não gasta mais do que 5 minutos. E essa ladainha, você presta um culto, não é? Ao amor de Jesus, ao sacrifício de Jesus por nós, e pode ter certeza, coloque aí a tua intenção, o teu pedido, né? Que certamente você vai ser atendido. Bem, nossa conversa hoje é sobre uma pergunta que nós colocamos: você quer ir para o céu? Se você sabe qual é o caminho, então vamos conversar um pouco sobre isso. Estou vendo aí os meus amigos já entrarem na conversa. Maria Aparecida, boa noite. A Silvia Santana também, boa noite a todos vocês. A Francinete Oliveira, Manuela Pinheiro Bastos, boa noite para vocês todos. Muito bem. A igreja coloca para nós uma coisa muito importante, né? Desde aquilo que lá no Antigo Testamento já estava no livro do Levítico, capítulo 11, né? Deus disse para Moisés o seguinte: sede santos porque eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Ser santo é não viver no pecado, ser santo é fazer a vontade de Deus, ser santo é ser feliz, né? E o Concílio Vaticano II, no documento dele chamado Lumen Gentium, né, que é a luz dos povos sobre a igreja, o Concílio Vaticano II diz uma coisa muito interessante: todos os fiéis cristãos estão convidados e obrigados a buscar a santidade e a perfeição no seu próprio estado de vida. É o número 41 da Lumen Gentium. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Eu até coloquei isso num livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro, Sede Santos,
não é? Esse livro Sede Santos, eu escrevi para mostrar o seguinte: quais são os caminhos que a igreja nos coloca para nós chegarmos à santidade. Já que o Concílio Vaticano II disse que é, não é, um convite, mas uma obrigação de todo fiel cristão buscar a santidade no seu estado de vida, então a igreja oferece a nós um caminho para a santidade. Então repare aí, não é facultativo você buscar a santidade, é obrigatório, é compulsório. Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele disse assim: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Veja, Jesus coloca a perfeição do Pai como uma referência para a nossa perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Não pense você que a santidade é só para alguns. Não. Aqueles que já estão lá nos altares, esses são aqueles que já chegaram à santidade. Mas a santidade é para todos nós. Deus nos dá a vida inteira para nós buscarmos a santidade. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 16, São Paulo fala assim: não importa que o nosso corpo vá se acabando aos poucos, né? Vai envelhecendo, o cabelo vai ficando branco. São Paulo diz: não importa. Importa que o nosso espírito vá se renovando dia a dia. O corpo vai um dia se acabar, mas Deus vai nos dar outro na eternidade. Nós cremos na ressurreição da carne, né? Mas o espírito não morre. O espírito, ele não é matéria, então ele não morre. Então o espírito, ele se renova a cada dia até depois da morte ir para Deus. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, né, eu convidaria você a pegar aí a carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala uma coisa muito interessante. Eu gostaria primeiro de lembrar que essa carta aos Hebreus é uma carta diferente. É uma carta que foi escrita para os cristãos que vieram do judaísmo, ou seja, aqueles cristãos que já conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, eles já frequentavam as sinagogas, não é? Então já conheciam muitas coisas da lei de Deus do Antigo Testamento. Então a carta foi escrita para eles, diferente de todas as outras cartas que foram escritas para as pessoas, os cristãos que vieram do paganismo, os chamados gregos, né? Então as cartas aos Romanos, a carta aos Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, são todos cristãos do paganismo. A carta aos Hebreus não, foi para os cristãos que vieram do judaísmo, já conheciam a Bíblia do Antigo Testamento. Então, a carta aos Hebreus fala aqui no capítulo 12, versículo 14. Se você puder, abra aí a tua Bíblia, porque depois eu vou usar esse capítulo 12 numa outra reflexão também. O capítulo 12, versículo 14 diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Veja, procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. O céu, meus irmãos, é chamada visão beatífica de Deus, é ver Deus. E não só ver Deus, mas participar da vida divina, da comunhão com Deus. Né? No capítulo 17 de São João, lá no versículo 3, naquela oração sacerdotal de Jesus, que ele rezou no final da Santa Ceia, antes dele sofrer a sua paixão, Jesus disse naquela oração sacerdotal: ó Pai, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviastes. Então Jesus explica o que é o céu. Ele fala: o céu é conhecer Deus. A vida eterna consiste, ó Pai, em conhecer a Ti e a Jesus Cristo. Então, a vida eterna é conhecer Deus. Meus irmãos, conhecer Deus é um fascínio. É uma coisa assim, extasiante. Quando a gente olha as maravilhas que Deus criou neste mundo, a gente já fica extasiado. Você olha a beleza de uma criança, a beleza de uma mulher, a beleza de um pássaro, a beleza de um peixe, a beleza de uma flor, a beleza de um pôr do sol. Meu Deus!
A beleza de um pintinho que nasce de um ovo chocado debaixo de uma galinha. Meu Deus, que coisas maravilhosas nós vemos aqui. É o suficiente para nós passarmos a vida inteira louvando a Deus, né? Agora você já imagina você ver o Criador, a beleza do Criador. Isso é o céu, é a visão beatífica de Deus. Por isso que Jesus disse que na eternidade ninguém mais vai se casar. Por quê? Porque olhar para Deus, conhecer a beleza de Deus, será algo assim tão extasiante que a gente não vai querer mais nada. Vamos conhecer os nossos antepassados? Vamos. Vamos amar a nossa esposa que faleceu, nosso marido? Vamos. Os santos todos dizem isso. Estaremos em comunhão com todos, mas a atração, a visão beatífica de Deus é tão forte que fica mais importante do que qualquer coisa que nós conhecemos aqui na Terra, como, por exemplo, o casamento. Ok? Então, São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, né, lá no capítulo 2, São Paulo diz assim: olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, eu li para você aqui na carta aos Hebreus, Deus dizendo, né? Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver, conhecer o Senhor. Ou seja, ninguém pode ir para o céu. Meus irmãos, a grande alegria do cristianismo é a ressurreição. A certeza de que a nossa vida não termina aqui nesse mundo. Não. Vamos continuar uma vida eterna com Deus. Mas nós temos que chegar à santidade. Deus nos dá essa vida inteira para nós buscarmos a santidade. O Papa João Paulo II disse que a igreja existe para nos levar à santidade. Ok? A igreja existe para nos levar à santidade. E se a gente não completar a santidade aqui nesta vida, Deus nos dá uma outra oportunidade na eternidade, que é o purgatório. Quando o Catecismo da Igreja fala do purgatório, no parágrafo 1030, o Catecismo da Igreja diz assim, né, que aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente purificados, santificados, passam por uma purificação depois da morte. Essa purificação a igreja deu o nome de purgatório. E você sabe muito bem, eu até escrevi um livro inteiro sobre o purgatório, o que a igreja ensina, ok? E também a igreja confirmou como dogma de fé em vários concílios, né? Concílio de Florença, Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, a igreja colocou claramente o purgatório como uma realidade. Esse nome purgatório você não encontra na Bíblia. Esse nome é um termo que a teologia católica criou. Purgatório quer dizer purgar, limpar. Então a alma no purgatório ela se purifica, né? Um dia eu farei aqui um programa, se Deus quiser, sobre o purgatório. Mas hoje eu quero só passar de passagem, como se diz, né? Ou seja, se nós não chegarmos à santidade nesta vida, nós vamos poder continuar no purgatório. Graças a Deus. É mais uma oportunidade que Deus dá. O purgatório é um ato de amor. Por quê? Porque ninguém pode entrar na presença de Deus sem ser perfeitamente santo. O profeta Isaías, ele teve uma visão de Deus, né? E viu os querubins com as asas, né, balançando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, nós dizemos, né? Bendito que vem no nome do Senhor. Ou seja, Deus é santíssimo. Como na língua hebraica eles não têm superlativo, eles não sabem, eles não falam santíssimo, belíssimo. Então eles falam assim: santo, santo, santo. O que para eles quer dizer? Santíssimo. Ou seja, para entrar na comunhão com Deus, para entrar no céu, tem que ser santo. Por quê? Porque Deus é santo, né? E Deus disse lá para Moisés, São Pedro repete, na sua primeira carta, São Pedro repete, capítulo 1, versículo 18, São Pedro fala: exemplo da santidade daquele que nos chamou
sede vós também santos. Ok? Então Deus nos chama à santidade. Eu gostaria de lembrar uma passagem muito importante da carta de São Paulo aos Efésios, né, onde São Paulo coloca isso com uma clareza assim, transparente, uma coisa muito bonita. São Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Efésios, né, quando São Paulo fala da nossa criação, ele usa a seguinte expressão. Veja aí, se você tiver com a tua Bíblia, Efésios, capítulo 1, né, a partir do versículo 3, São Paulo diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu, veja bem, você é um escolhido, e nos escolheu, ok? Em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus está nos dizendo que Deus, Pai, antes da criação do mundo, Ele nos escolheu. Ele desejou que eu existisse, você existisse. E Ele fala assim, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Deus nos quer ver diante dos seus olhos, porque Deus é onisciente, sabe tudo, vê tudo, onipresente. Deus nos quer ver diante dos seus olhos santos, irrepreensíveis. Quando Deus chamou Abraão para, né, ser o pai do seu povo, está lá em Gênesis 17:1. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Anda na minha presença e seja íntegro. Meus irmãos, os olhos de Deus estão sobre nós 24 horas. Não adianta querer fugir dos olhos de Deus, porque Deus é onisciente, sabe tudo, vê tudo. Então, o que agrada a Deus, e a gente está diante dos olhos de Deus de maneira irrepreensível. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, seja íntegro. Não é? Meus irmãos, a gente tem vergonha de fazer coisas erradas diante dos outros, não tem? Tem. A gente tem vergonha. Mas nós estamos diante de Deus o tempo todo. Então nós não vamos ter também vergonha de fazer coisas erradas diante de Deus? Temos que ter vergonha, sim. Você pode estar trancado no seu quarto, fazendo uma coisa errada, ninguém vê. Você não tem vergonha de ninguém, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então a gente tem que ficar com vergonha de Deus. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Meus irmãos, é uma alegria buscar a santidade. Não pense você que a santidade é uma coisa triste, uma coisa que vai tirar a sua liberdade, que vai entristecer sua vida. Não, é o contrário. Você sabe o que Santo Agostinho dizia? Santo Agostinho dizia assim: os teus pecados são a tua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Entendeu? Os teus pecados é que fazem a tua tristeza. A tua soberba, a tua ganância, a tua cobiça, aquilo que a gente chama de pecados capitais, né? Soberba, orgulho, vaidade, exibicionismo, gosta de aparecer, gosta de aplauso, né? Quer ser melhor do que os outros, né? Aquela jactância, né? Aquela prepotência, arrogância, autossuficiência, tudo isso é filho da soberba, né? Santo Agostinho fala, é isso que faz você sofrer. A cobiça, a avareza, só pensa em dinheiro, prejudica os outros, tapeia os outros, faz o mal para os outros por causa do dinheiro, né? Às vezes até destrói a natureza, polui o ar, polui a água, né? Envenena a terra, porque
quer ganhar dinheiro a qualquer custo, a cobiça. É isso que faz você triste. Santo Agostinho fala. Né? Depois ele fala a luxúria. Né? O que é a luxúria? É o pecado do sexo fora do casamento. A igreja ensina, Deus ensina, não pecar contra a castidade. Ou seja, viver o sexo somente no casamento. Qualquer ato sexual fora do casamento, seja homem com mulher, seja homem com homem, seja mulher com mulher, qualquer ato sexual fora do casamento é pecado grave. E é isso que faz você triste. Meus irmãos, não adianta. Não adianta a gente ir querer contra a vontade de Deus. Será que alguém é melhor do que Deus? Será que alguém é mais sábio do que Deus? Será que alguém é mais inteligente do que Deus? Será que alguém nos ama mais do que Deus? Não. Será que alguém morreu na cruz por causa de nós? Não. Então eu vou seguir outra cabeça, outra filosofia, outra ideologia? Só se eu for burro. Eu costumo dizer para os jovens, quando você está doente, o que você quer? Você quer o melhor médico que pode tratar de você. Não é? Eu perguntei para tratar da sua vida. Existe um médico melhor do que Deus? Não. Então por que você não quer seguir a lei de Deus? Ah, porque a lei de Deus é árdua, é difícil. Um dia o Papa João Paulo II disse para os jovens assim, jovens, não construam a vida de vocês em cima de outro alicerce que não seja Jesus Cristo, porque vocês vão jogar sua vida fora. E Jesus disse isso, né? Lá no Sermão da Montanha, é bem claro. Quem ouve as minhas palavras, Mateus capítulo 7, versículo 24 e seguintes, quem ouve as minhas palavras e põe em prática, é semelhante ao homem prudente, inteligente, sábio, que construiu sua casa na rocha. Aí Jesus diz, pode vir a chuva, o vento, a tempestade, bater contra aquela casa, a inundação. Não tem problema, porque a casa está edificada na rocha. A rocha que é Jesus Cristo, a rocha que é Deus, a rocha que é a igreja. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não tem juízo, não segue, não põe em prática, é como aquele que constrói a sua casa na beirada do rio, na areia. Já pensou? Vem a chuva, o vento, as tempestades, a inundação, batem contra aquela casa e arranca tudo, leva tudo embora. E Jesus termina dizendo assim, e foi grande a sua ruína. Foi grande a sua ruína. Essa casa, meus irmãos, Jesus está falando da nossa vida. Então, eu repito a frase de Santo Agostinho para você. Os teus pecados é que são a sua tristeza. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Deixa que a santidade seja a tua liberdade. Você pensa que no pecado você é livre? Você não é livre no pecado, não. No pecado você é escravo. São Paulo fala bem claro na carta aos Romanos, aquele que peca é escravo do pecado. Você pensa que você é livre, você é feliz? Não é não. Feliz é o santo, aquele que vive segundo a vontade de Deus. Então ele combate aqueles pecados capitais que eu estava falando antes, soberba, a ganância, cobiça, a luxúria, o sexo fora do casamento. Né? E depois também os outros pecados capitais, a gula, né? A pessoa só pensa em comer, o prazer dele é comer e beber. São Paulo fala, o reino de Deus não é feito de comida e de bebida. Né? A gula, depois a ira, o ódio, a raiva, não dá o perdão aos outros. Né? Você fica escravo, a raiva antes de matar o outro, mata você. Né? A raiva é como você tomar veneno. Você pensa que o veneno vai matar o outro, mata você primeiro. Né? Então, a gula, a ira, a inveja, outro pecado capital, inveja. Né? Eu escrevi um livro, meus irmãos,
os pecados e as virtudes capitais. Esse livro ajuda a gente a entender cada um desses pecados que roubam a nossa liberdade, roubam a nossa santidade, fecha o caminho do céu, fecha o caminho do céu. Né? Então, eu estava falando aí, gula, ira, inveja. Que coisa horrível, meus irmãos, é inveja. Né? Mataram Jesus por inveja de São Mateus. Aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, não conseguiam fazer o que Jesus fazia. Não conseguia ter aquele povo que seguia Jesus, não conseguia fazer os milagres que Jesus fazia. Tinham medo de perder o lugar para Jesus, então mataram Jesus por inveja. Vendo os milagres de Jesus, até milagre de ressurreição de Lázaro. Quiseram até matar o Lázaro, porque o Lázaro era a prova do milagre da ressurreição. Sabe, meus irmãos, que coisa horrível a inveja. Tem irmão que briga com outro irmão por inveja, porque o irmão se deu mais. Né? Tem marido que briga com a mulher por inveja. É uma coisa muito triste. Santo Agostinho dizia que a inveja é uma arma poderosa do demônio. Não sei se você já reparou, o primeiro pecado da história da humanidade, depois do pecado de Adão e Eva, o pecado original, foi o pecado de Caim e Abel. Um irmão matou um irmão. Mais do que um homicídio, foi um fratricídio. Um irmão que mata. Por quê? Inveja. A Sagrada Escritura nos explica, Caim não oferecia a Deus o melhor que ele tinha, e Abel oferecia. Abel era pastor. Abel oferecia para Deus o melhor do seu rebanho. Né? E Caim pegava lá aquelas... Ele era agricultor, né? Não era pastor. Caim oferecia o pior para Deus. Então Deus se encantou com Abel, mas não gostou de Caim. Então Caim foi lá e matou Abel. Meus irmãos, essa história se repete nas nossas vidas. Quantas vezes você vê crimes cometidos por causa de inveja? Não é? A inveja é uma arma demoníaca terrível. Fecha o caminho do céu. E o invejoso, ele estraga ele primeiro. Mais do que a pessoa invejada, ele estraga ele. É como o ódio também. Mata o dono, né? É como você beber veneno e querer que o outro morra. Se você beber veneno, é você que vai morrer. Então, isso tira a liberdade. Então, a igreja, quando coloca para nós esses pecados capitais, quem formulou esses 7 pecados capitais foram 2 grandes santos da igreja, São Gregório Magno, que foi papa lá por volta do ano 590, e São João Cassiano. Eles sintetizaram, né, esses pecados capitais: soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Colocam também aí a preguiça como um 7º pecado capital. Por que a preguiça? Porque a preguiça, a pessoa não trabalha, e o trabalho foi colocado por Deus na nossa história como santificador. O trabalho santifica. Né? Até o Confúcio, que não era católico, era do confucionismo lá, chinês, né? O Confúcio dizia que o trabalho é a sentinela da virtude. O trabalho é a sentinela da virtude. É o trabalho que mantém você na virtude, não deixa você cair no ócio, no vício. Né? Dom Bosco dizia, mente vazia é oficina do diabo. Aquele que não trabalha, que fica sem fazer nada, ele começa a pensar em coisas erradas. Né? Então, é muito importante combater a preguiça. Sabe, meus irmãos, quanta coisa errada, quanto mal acontece nesse mundo por causa da preguiça. Quantas pessoas não trabalham, e essa família fica passando fome. Né? O povo criou uma expressão, braço curto, né? Não gosta de trabalhar, não gosta de levantar cedo. Né? E o povo aprendeu aquele provérbio que diz, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Deus não faz a nossa parte, meus irmãos. Não faz. Deus, ele está pronto para mover o céu, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas ele não move uma palha para fazer aquilo que é nossa obrigação. Por exemplo,
Ninguém de nós sabe fazer uma semente colocada na terra virar uma árvore. Isso é um milagre extraordinário. Ninguém de nós sabe fazer isso. Né? Tem um poeta francês, um poeta inglês famoso que diz: fazer esses versos loucos que eu faço, qualquer um faz, mas fazer uma árvore, só Deus. Então Deus faz aquilo que a gente não pode fazer, o milagre de fazer um ovo virar um pintinho, aquecido simplesmente pelo calor da galinha durante 21 anos. Não é? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Né? Fazer aí uma sementinha virar um pé de eucalipto de, sei lá, 10, 15 metros de altura. Isso nós não sabemos fazer, Deus só. Agora tem uma coisa que Deus não faz. O que é? Arar a terra, adubar a terra, corrigir o solo, colocar aí a semente e matar as ervas daninhas. Isso Deus não faz. Porque isso Ele deixou para nós. Por isso que Ele deu esse instrumento aqui para você, ó, essa ferramenta extraordinária que é a mão e a inteligência. Então, com a inteligência, o homem inventou a enxada, o homem inventou a foice, o homem inventou o martelo, o homem inventou o trator. Não é? Então, Deus não faz a nossa parte. Por quê? Porque é aí que Deus nos torna grandes, quando nós o ajudamos a construir o mundo. Nós somos cooperadores de Deus na obra da criação. Que coisa maravilhosa, Deus quis contar comigo para construir esse mundo. Deus não construiu uma casa, Deus não fez um viaduto, Deus não fez um prédio, Deus não fez um carro, Deus não fez uma televisão. Deus deu a nós a inteligência e as mãos. Então, usando esses talentos, nós nos valorizamos, Deus nos valoriza. Por isso que Deus não faz a nossa parte. Agora, o preguiçoso, ele não desenvolve isso. Por isso que Jesus colocou aquela parábola dos talentos, né? Você recebeu um talento, eu quero 2 de volta. Você recebeu 5, eu quero 10 de volta. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem o que é um talento. Um talento era uma moeda, não era bem uma moeda, era um valor para os judeus que significava algo equivalente a 35 quilos de ouro. Isso era um talento. E Jesus diz que Deus deu para nós talentos. Um talento são 35 quilos de ouro. Meus irmãos, uma grama de ouro custa mais ou menos 100 reais. 35 quilos de ouro são 35 mil gramas. Se você multiplicar por 100, colocar 2 zeros aí, 35 mil vai dar 350 mil, 3 milhões e meio de reais. É um talento. 3 milhões e meio de reais. E Jesus deu para você um talento, para outro deu 5, para outro deu 10, e Ele quer em dobro. E como é que você dobra isso? Trabalhando. O trabalho. Então o trabalho santifica, o trabalho dignifica. O grande fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá de Balaguer, aquele santo espanhol, foi canonizado pelo Papa João Paulo II. São José Maria Escrivá de Balaguer, ele criou toda uma prelazia na igreja, o Opus Dei, com o foco no trabalho. O homem santifica o trabalho santifica o homem. Coisa bonita, né? O trabalho é redentor. O trabalho... Então a inveja, ou melhor, a preguiça é terrível. Muito bem, meus irmãos, então aí nós temos esses pecados capitais que obstaculam, fecham o caminho para o céu, para a santidade. Então, a nossa luta é contra eles, em primeiro lugar. Né? E Deus ajuda a gente. Né? Isso chama na teologia ascese, passiva e ativa. O que é ascese ativa? É a busca da santidade, o exercício espiritual, espécie de uma musculatura espiritual que você desenvolve. Né? Existe o exercício físico, existe o exercício espiritual. Esse exercício espiritual, em busca da santidade, é o que na teologia mística a gente chama de ascese ativa. É o que eu faço
para buscar a santidade. A minha vida de oração, quando eu busco a confissão, quando eu busco a Eucaristia, quando eu busco a devoção a Maria, aos anjos, aos santos, pedindo a sua ajuda. Quando eu valorizo o sofrimento na minha vida que me santifica, quando eu faço a vontade de Deus, aquilo que eu faço é a ascese ativa. E tem a ascese passiva, aquilo que Deus faz em mim e que eu não consigo fazer. A santidade é algo que também Deus faz em nós. Ele opera em nós. São Paulo diz, é Deus que opera em nós o querer e o fazer. É a graça de Deus. A graça de Deus vai nos transformando. A graça vai arrancando de nós aquilo que nós não conseguimos arrancar. Existe um livro maravilhoso, vou mostrar aqui a você, que se chama O Dom de Si. O Dom de Si. Esse livro aqui é de um padre que já faleceu, chamado José Chivers. Um livro extraordinário. Ele fala, você tem que se abandonar nas mãos de Deus. Aceita a vontade de Deus na sua vida. Deus vai te conduzindo pelo caminho da santidade, sem você perceber. Se você aceitar, né, o que te acontece a cada dia, o que Deus permite na sua vida, sem reclamar, sem labunear, sem blasfemar, é um caminho de santificação que Deus está fazendo na sua vida. Esse livro é muito bonito, O Dom de Si. Não é meu, não. É de José Chivers. Esse livro você encontra no nosso site, né, loja.cleofas.com.br. Todos os livros, eu vou mostrar aqui vários livros hoje que nos ajudam na espiritualidade. Um outro livro maravilhoso, maravilhoso, O Combate Espiritual. Esse livro, O Combate Espiritual, ele era um livro de cabeceira de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Aquele em quem São Dom Bosco se baseou para fundar a congregação salesiana, São Francisco de Sales. Foi santo lá por volta de 1540, por aí, um grande santo doutor. O autor desse livro, que é um monge que se chama Lorenzo Scupoli, era diretor espiritual de São Francisco de Sales. Esse livro era livro de cabeceira de São Francisco. E o que esse livro nos ajuda? O combate espiritual. Como é que você luta contra os seus pecados? Com a sua força e com a graça de Deus, com as duas coisas. Ele traça assim um caminho para a gente viver esta santidade. Porque a santidade, meus irmãos, o que é em última instância? A santidade é a gente voltar a ter a imagem de Cristo em nós. Eu vou explicar isso. A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, a carta aos Romanos diz assim, São Paulo diz assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, Deus nos criou à imagem de Jesus. Jesus é o homem perfeito e é Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados à imagem de Jesus. Tertuliano, lá do século II, aquele que escreveu aquela frase, né, vede como se amam. Tertuliano disse assim, que quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus. Ele fez Adão à imagem e semelhança de Jesus. Só, meus irmãos, que nós sabemos que o pecado original quebrou em nós a imagem de Jesus. O rompimento com Deus dos nossos pais, que causou para toda a humanidade o pecado original, o enfraquecimento da natureza, o enfraquecimento da inteligência, da vontade, da liberdade e tudo mais, quebrou a imagem de Cristo em nós. Então agora, não é? Essa imagem tem que ser refeita. E Cristo veio, exatamente morreu na cruz, para pagar o preço do nosso resgate, a justiça divina. Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, né? Errou, tem que pagar. Você não faz isso com teu filho? Você faz. Errou, castigo. Porque senão ele não se emenda. Ele não se corrige. Então, Deus coloca isso para nós. Não é? Jesus pagou o preço da nossa dívida. Agora nós temos a graça de Deus, pelo batismo, nós somos libertados do pecado original e agora vamos lutar para refazer a imagem de Cristo em nós. Isso é a busca da santidade.
que nós devemos pedir ao Divino Espírito Santo que faça em nós, não é? Forme Jesus na nossa alma. Dê a nós os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo, os mesmos desejos de Cristo. É aquilo que mais ou menos o Padre Zezinho cantava, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. É isso. Os santos padres da igreja diziam ser outro Cristo, alter Christus. Né? Esta é a perfeição, meus irmãos. Esta é a santidade. Esta é a alegria. Né? Esta é a alegria. E a igreja, então, coloca para nós caminhos de santidade. Como chegar à santidade? Então, por isso que existe primeiro os sacramentos. Os 7 sacramentos que Cristo deixou na igreja, não é? Significa exatamente os caminhos da graça de Deus. Então, o batismo tira de nós o pecado original. Nos faz de novo filhos de Deus, membros de Cristo, membros da igreja, não é? De novo herdeiros do céu. No pecado original nós perdemos o céu. No batismo nós voltamos a ter herdeiros do céu. Participamos de novo da vida divina que nós tínhamos perdido. Somos de novo filhos de Deus. Aí vem o sacramento da crisma. É a unção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo forme em nós Jesus, forme Jesus na nossa alma. E o jovem, então, que recebe a crisma, possa enfrentar o mundo. Agora ele sai de casa e vai enfrentar o mundo do pecado, o mundo que São João diz que jaz no maligno, não é? Esse mundo da corrupção, esse mundo da pornografia, esse mundo, não sei, podre que está aí fora. Então, o Espírito Santo vai ser a força do jovem. Depois a igreja coloca para nós a Eucaristia e a confissão. A confissão para lavar os nossos pecados com o sangue de Cristo. Confessar bem, não esconder nada do sacerdote, fazer o exame de consciência, né? Sabe, nós pecamos diante de Deus. Como eu falei aqui no começo, Deus é onisciente. Deus está presente, Deus é tudo. Então, diante do sacerdote, não tem mais vergonha de colocar seu pecado, não. Porque Deus já sabe de tudo. Não tente enganar o sacerdote. Seria terrível. Porque está enganando Deus, tentando enganar Deus, e você não engana Deus. Esconder um pecado na confissão é um sacrilégio. Sacrilégio quer dizer uma profanação do sacramento. Além de você não sair perdoado dos seus pecados, você ainda comete outro, pior ainda. Então não, chega diante do sacerdote, lava a alma. O sacerdote está careca de ouvir tudo que é tipo de pecado, meus irmãos. Diz que a coisa mais suja do mundo diz que é o ouvido do sacerdote. Não tenha medo. Não, pode ser, sabe? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982, diz algo fantástico. Não há pecado, por pior que seja, que a igreja não possa perdoar, ali na confissão, se a pessoa estiver arrependida e não queira mais, não importa se ela matou, roubou, prostituiu, profanou, adulterou, abortou, ali ela sai perdoada por Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É um tribunal em que o réu sempre sai perdoado. Você já viu algum tribunal onde o réu sempre sai absolvido? Não. No tribunal dos homens, o réu sai lá 7 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, 20. No tribunal de Cristo, você sai sempre perdoado. Basta se arrepender. Basta dizer, Senhor, eu não quero mais esse caminho de morte, de tristeza, de pecado, de ofensa ao teu coração. Não quero mais. Me perdoe. E o Padre diz, eu te absolvo. Em nome da igreja, pelo ministério da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados. O sangue de Cristo te lava. A confissão. Aí Jesus nos oferece a comunhão, o seu próprio corpo. Ele mesmo vem a nós. No sermão que ele fez da Eucaristia, capítulo 6 de São João, né? Ele fala, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele.
viverá por mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa fantástica. Nós começamos o programa dizendo, vamos rezar, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Pois bem, para que Jesus esteja sempre em nós, ele deu a Eucaristia. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele tinha dito lá na Santa Ceia para os discípulos, está lá no capítulo 15 de São João, versículo 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Se o ramo se desprender da árvore, do tronco, ele seca e morre. Sem mim nada podeis fazer. Se a gente se despregar de Jesus, meus irmãos, já era. Já era. Você não consegue fazer nada de bom. Então Jesus, para que a gente permaneça nele, deixou a Eucaristia. Oh, meus irmãos, se nós soubéssemos a força da Eucaristia, se nós soubéssemos a força da confissão, a gente confessava sempre e comungava todo dia. Não é? Santo Agostinho dizia, eu que sou fraco, preciso do alimento todo dia, preciso da comunhão todo dia. Ok? É isso mesmo. Eu posso dar um testemunho para você. Eu consigo fazer o que eu faço, porque eu vou à missa todo dia. A primeira coisa que eu faço no meu dia, às 6 horas da manhã, ir para a igreja, adorar o Senhor até às 6h30. 6h30 tem a Santa Missa, comungo todo dia. E eu sinto que o meu dia está fortalecido. Como disse São Pedro, Julião e Mário, eu vou lá buscar a primeira bênção. Né? Eucaristia. Cristo viverá por mim. Ele vai ser a minha força. Ele vai ser meu sustento. Né? Remédio, sustento para a minha vida. Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a igreja fala que a Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia, certeza de vida eterna. Né? É princípio de vida eterna. Aquele que já comunga, ele já tem um princípio de vida eterna. Então, você vai vendo aí os caminhos que a igreja nos dá para a santificação. O caminho do céu. Então, para vencer esses pecados todos, nós meditamos aqui, né? Temos a confissão, a Eucaristia, a oração, meus irmãos, a oração. Rezar sempre, nunca deixar de rezar. Orai sem cessar, de São Paulo. Né? Se colocar na presença de Deus primeiro. Sempre que você for rezar, não começa rezando assim, de sopetão. Não. Primeiro se põe na presença de Deus. Senhor, quero estar na tua presença. Peço perdão dos meus pecados. Sei que o Senhor está no meu coração. Né? Porque é dogma de fé, meus irmãos, que quando a gente não está em pecado grave, Deus habita no nosso coração. Então, faça contato com Deus. Reze ao Pai, reze a Jesus, reze ao Espírito Santo, reze à Virgem Maria. Um caminho de santificação é a Virgem Maria. Né? Santo Agostinho chamava Nossa Senhora de a forma Dei, ou seja, a forma de fazer santos, a forma de gerar Jesus nas almas. Por que Santo Agostinho diz isso? Que ele diz que Jesus foi gerado no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Então Santo Agostinho diz assim, quando você se consagra à Virgem Maria, na Virgem Maria, o Espírito Santo forma Jesus na sua alma, vai transformando. Então você se santifica de uma maneira rápida. São Luís de Montfort, um grande santo da igreja, que escreveu aquele livro maravilhoso, né, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Né? São Luís de Montfort, ele faz uma comparação muito bonita, Santo Agostinho também. A comparação é a seguinte, se você quiser fazer uma imagem, como essa imagem que você está vendo aqui de São Pedro, né? Você pode fazer uma imagem dessa de duas maneiras. Você pode esculpir a imagem na madeira, na pedra, não sei, mas é difícil. Você ir lá com o martelinho, com o cinzel, né? Meu Deus, você tem que ser um gênio.
E demora muito. E você corre o risco de dar uma batida errada, estragar tudo, e você se cansar, e você até desistir de fazer a imagem, ele diz, porque não é fácil fazer uma imagem assim. Mas aí São Luís de Montfort diz assim, tem uma maneira muito mais fácil de você fazer uma imagem. É você usar uma forma. Eu tenho um filho que tem uma fábrica de imagem, fábrica São Judas Tadeu. Eu vejo lá ele fazer as imagens, que coisa maravilhosa. Né? Com essa imagem de São Pedro aí, por exemplo, né? Coloca o gesso derretido numa forma, espera secar, tira, está pronta a imagem. E aí ele faz imagem em série. Então, Santo Agostinho e São Luís de Montfort faz essa comparação. Se você quisesse chegar à santidade sem a Virgem Maria, é como você fazer a imagem uma por uma, talhando na madeira, na pedra. É muito difícil, demora muito, você se cansa, pode desistir. Chegar à santidade por Maria é como você usar uma forma. Pá! Faz santos em série. Por quê? Por que Maria é a forma de Deus, de Santo Agostinho? Porque é nessa forma que Jesus foi gerado. O Filho de Deus feito homem, ele assumiu a nossa humanidade no seio da Virgem Maria. Por isso que Deus escolheu uma virgem santíssima, sem pecado original. É nessa forma, meus irmãos, santa e virgem, que nós também vamos nos santificar. Rezando o Santo Terço, se consagrando à Virgem Maria todo dia, minha Senhora e minha Mãe. Eu me consagro todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, eu consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minhas mãos. Para quê? Para a gente não pecar. Porque a gente peca com os olhos, com os ouvidos, com a boca, com as mãos, não é isso? Consagro meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, minha alma, todo o meu ser, porque assim sou vosso. Boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Coisa aí não quer dizer um objeto, não. Coisa aí quer dizer algo precioso, né? Que pertence à Virgem Maria, então que ela cuide. Então aquele que é filho de Maria, aquele que se consagra a Maria, e eu recomendo muito, sabe, a consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís de Montfort. Leia o livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Faça a consagração que o São Luís de Montfort recomendaria, uma consagração especial, onde você deve se preparar durante 33 dias. Mas é uma coisa maravilhosa. Eu fiz essa consagração em 1994, portanto há 23 anos, eu senti que mudou a minha vida. E o Papa João Paulo II fez também. Ele disse que essa consagração mudou a vida dele. Por isso que ele colocou no seu brasão, né? Totus tuus, Maria. Toto todo teu, Maria. Né? Então Maria é um outro caminho de santificação, meus irmãos. Outro caminho de santificação que a gente coloca para nós é fazer a vontade de Deus. Não é? Seguir os mandamentos de Deus. Seguir aquilo que a igreja ensina. As pessoas perguntam, o que é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus para nós, em primeiro lugar, é seguir o que a igreja ensina. Ok? Não vá buscar lá longe, não. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele dizia assim, né? Santo Afonso de Ligório, ele dizia assim, o que é preciso para chegar à santidade? Duas coisas. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é o fazer o que Deus quer? Seguir os mandamentos de Deus. Jesus diz claro para os apóstolos na Santa Ceia. Está lá em João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Né? Aqueles que ouvem a minha palavra e põem em prática é semelhante ao homem prudente. Construir sua casa na rocha, pode vir a chuva, o vento, a tempestade, não vai derrubar. Então, fazer o que Deus quer é seguir aquilo que a igreja ensina. Obedecer à igreja, amar a igreja. A igreja é o próprio Cristo, prolongado na história da humanidade, é o corpo místico de Cristo. Então, fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz. O que é isso, querer o que Deus faz? Sabe, meus irmãos, às vezes são as provações da vida, os sofrimentos que nos atingem.
nos levam à santidade. Você quer ver uma prova disso? Eu quero ler aqui com você um trecho da carta aos Hebreus. Eu falei daquela carta aos Hebreus, do capítulo 12. Eu queria retomar com você novamente, e aqui a gente vai encerrando já praticamente a nossa reflexão. Eu sei que eu falei muita coisa na sua cabeça hoje, né? Mas, se Deus quiser, tudo isso vai amadurecer na sua vida aos poucos. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o autor da carta diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Olha, Deus quer que a gente resista até o sangue na luta contra o pecado. Meus irmãos, lembrando da vida de São Francisco, a vida de São Bento, eles, quando eram jovens, atormentados por uma paixão sexual, arrancaram a roupa e se jogaram em cima de um espinheiro para que os espinhos rasgassem a sua carne. Lá em Assis, inclusive, lá do lado da Basílica de São Francisco, tem um roseiral onde não nasce mais espinho. Dizem que é um milagre que as roseiras não dão mais espinho, porque São Francisco se atirou em cima delas, para não pecar. São Bento também. Então, eles aqui ainda não têm resistido até o sangue na luta contra o pecado. Meus irmãos, os mártires derramavam sangue para não pecar, para não queimar incenso aos deuses pagãos, não é? Muito bem. E aí a carta diz assim: estáis esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por Ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. É uma citação dos Provérbios 3:11, que a carta aos Hebreus cita. Deus, quando nos corrige, é porque nós somos filhos. Sabe, um pai que não corrige um filho é porque não ama seu filho. Porque quem ama, corrige. E o filho que é corrigido, ele ama o pai, porque ele sabe que o pai o corrige porque o ama como filho. Por isso que Deus nos corrige. E às vezes, meus irmãos, às vezes Deus nos corrige pelo sofrimento. Eu vou fazer uma comparação. Vocês todos já devem ter tido filho pequeno, não é? Quantas vezes você tem que levar seu filho para tomar uma injeção? Não é verdade? Você segura ele aqui no colo, ele gritando aqui no seu ouvido, às vezes até te xingando, para que o farmacêutico dê uma injeção no bumbum dele. Você faz isso por amor, não é verdade? Porque você não quer que ele morra. Deus também não quer que a nossa alma morra. Então Deus também, às vezes, chama o farmacêutico espiritual para dar uma injeçãozinha na gente. São as provações da vida. Então, eles aqui, é porque Deus nos ama. Olha o que ele vai dizendo aqui. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos, e não filhos legítimos. O que é o bastardo? O bastardo é o filho ilegítimo. É o filho que o marido tem com outra mulher, que não é a mulher dele. É o filho ilegítimo. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós que Deus nos corrige porque nós somos filhos legítimos. Nós não somos bastardos. São João fala, nós somos filhos de Deus e somos de fato. Que honra, meus irmãos. Você saber que você é filho de Deus. Você poder chamar Deus de Pai. Na missa do Pai Nosso, o padre fala, né? Ousamos vos chamar de Pai. Que coisa maravilhosa, poder chamar Deus de Pai. E é por isso que Ele nos corrige. Você não corrige seu filho? Você não põe seu filho de castigo? Você não tira a mesada dele? Você não tira o celular dele, o videogame dele, não sei o que dele, se ele começa a fazer arte, se ele não vai para a escola direito, se ele não estuda direito? Você não corrige? Corrige. Se você não corrige, você não é um bom pai. Você não é uma boa mãe. Tem muito filho delinquente aí no mundo, roubando, matando, prostituindo,
Porque não teve um pai e mamãe para corrigir. Porque quem ama, corrige. Leia o capítulo 30 do livro do Eclesiástico, que fala de educação de filho, você vai ver. Eclesiástico 30. Quem ama, corrige. Então, aqui a carta aos Hebreus continua dizendo assim, né? Versículo 9. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros pais nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que Deus o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. Olha aqui, dizendo por que Deus nos corrige muitas vezes, deixa a gente passar pelos problemas da vida, as provações, as doenças, as angústias às vezes. Deus está nos santificando. Eu sei que é duro sofrer, meus irmãos. Eu escrevi um livro inteiro que eu chamei de Sofrendo na Fé. O único jeito de sofrer bem é sofrer na fé. Sofrer sabendo que todo sofrimento ele é salvífico. Ele salva. Tanto assim que São Paulo fala na carta aos Colossenses, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 24, São Paulo fala assim: eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o sofrimento de cada um de nós, meus irmãos, completa o sofrimento de Cristo. A paixão de Cristo não se completou, não acabou ainda não. Cada um de nós completa a paixão de Cristo, São Paulo diz, para a salvação do mundo. Então veja o valor do sofrimento. Então o cristão ele sofre com alegria, não é? Não é com prazer. Prazer e alegria são coisas diferentes. O cristão sofre com paz, porque ele sabe que o seu sofrimento gera santidade nele e nos outros, por causa da comunhão dos santos. Não é? Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, quando Santo Afonso de Ligório diz assim, para chegar à santidade é preciso duas coisas. Primeiro, fazer o que Deus quer, seguir a lei de Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus e querer o que Deus faz. O querer o que Deus faz, meus irmãos, é aceitar a vontade de Deus. Claro, isso não é algo masoquista. Isso não é assim, então eu vou procurar o sofrimento. Não, não é isso. Nós temos que lutar contra o sofrimento. O sofrimento não vem de Deus. O sofrimento vem do pecado. São Paulo fala lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. O sofrimento vem do pecado. Por isso nós temos que lutar contra o pecado e contra o sofrimento. Nós vamos ao médico, vamos ao dentista, não é? Vamos. Mas tem vezes que não adianta. Há momentos, há ocasiões que não adianta. Minha esposa teve um câncer, nós lutamos 6 anos contra esse câncer e ela foi para Deus. Deus quis. Como diz o profeta Jó, não é que Deus quis, Deus permitiu. Deus não é o autor da morte. O livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 23 e 24, para bem claro. Deus não é o autor da morte. Deus nos criou para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Mas Deus permite, nas circunstâncias da vida, da morte acontecer. Lutamos 6 anos contra o câncer dela. Fomos aos melhores médicos que era possível ir, mas Deus levou. Então, bendito seja Deus. Como diz o profeta Jó, no capítulo 1, versículo 21, Deus dá, Deus leva. É dele. Bendito seja Deus. Então, aceitar a vontade de Deus. Nós dizemos no Pai Nosso todo dia: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas quando a vontade de Deus acontece, a gente fica bravo. A gente reclama, a gente esperneia, a gente não aceita. Para ser santos, Santa Fonte de Ligório,
Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Amar o que Deus faz. Aceitar o que Deus faz. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente aceita a vontade de Deus, naquelas coisas da nossa vida que a gente não consegue mudar, repito, nós temos que lutar contra o mal. Qualquer que seja o mal, temos que lutar contra o mal. Mas quando não tem jeito, quando é inexorável, aceita. Um filho que vai, uma esposa que vai, um marido que vai, né? Uma nora como a minha que teve que amputar um braço para não morrer de câncer. Amém, Senhor. Aleluia. Deus está no comando. Deus não perdeu o controle das coisas, não. Na eternidade nós vamos entender, meus irmãos. Na eternidade nós vamos entender por que Deus permitiu você perder seu emprego, aquela doença, aquela frustração, aquele fracasso profissional, aquela empresa que faliu. Na eternidade nós vamos entender. O cirurgião divino, às vezes ele corta na carne para poder salvar a alma. Tem um livro maravilhoso que ensina isso, né? O Breviário da Confiança. O Breviário da Confiança. Se você quer sofrer na fé, eu recomendo 2 livros para você. O Breviário da Confiança. É um santo homem que escreveu. Monsenhor Ascânio Brandão. E um livro que eu escrevi, Sofrendo na Fé, ensinando o que a igreja nos ensina. Você já sabe que as coisas que eu ensino não são minhas, são da igreja. Isso ajuda a gente a viver. Ok? Muito bem, chegamos aqui ao final do nosso programa de hoje. Olha, 1h10 de conversa. Deus seja louvado por você que me acompanhou até agora, por Deus me ter dado essa oportunidade, né? E como eu disse a você, eu quero terminar o programa rezando a ladainha do precioso sangue de Cristo. E eu queria que você rezasse todo dia desse mês, para ter certeza que o sangue de Cristo vai te ajudar à santificação. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Pai, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Verbo encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo gotejando na coroa de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor da vida eterna, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oração
Todo-Poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Eu estou rezando deste livro, Orações de Todos os Tempos da Igreja. Você pode encontrar esta ladainha do Cristo até na internet. Se você entrar no Google e digitar assim, ladainha do precioso sangue de Cristo, vai aparecer ali para você, né, no seu celular, no seu computador, né, aparece, né, vários sites que tem essa ladainha. Não demora 5 minutos. Eu sugiro a você de rezar essa oração todos os dias. Cristo vai ficar muito feliz, pode ter certeza. Meus irmãos, muito boa noite. Muito obrigado a vocês todos que me acompanharam. Que a graça e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Ok? Até segunda-feira, se Deus quiser, às 16 horas, quando nós voltaremos aqui com essa nossa conversa novamente. Um grande abraço.